permita contar uma história que aconteceu, contrariando toda a ótica humana. Contou a história, uma mãe para o seu filho, quando já maior. Essa criança, ela foi gerada dentro do ventre dessa mulher, entre o ano 1990 a 91, quando aquela criança nasceu. E essa criança foi gerada em um ambiente de dores terríveis, a ponto que a sua mãe, no ato de contar que aquele menino, ele seria o quinto daquela casa, porque já haviam 2 meninas e 2 meninos dentro daquele lar. O período era de escassez, o período era de dores, crises intermináveis no relacionamento, naquele casamento. A escassez dentro da casa, pobreza terrível, a escassez era terrível dentro daquele lar. E neste ambiente, aquela criança está sendo gerada dentro do ventre dessa mulher. Não somente isso, mas contou aquela mãe para aquela criança que estava acontecendo também uma guerra naquela época, chamada Guerra do Golfo, salvo engano. E a vontade daquela mulher, a vontade daquela mãe, era que uma bomba caísse sobre aquela casa e não matasse somente ela, mas também a criança que estava sendo gerado dentro do seu ventre. E debaixo desse sentimento e deste ambiente, aquela criança está sendo gerada. Mas contou também a sua mãe que vez ou outra ela pegava a Bíblia, ainda sem entender a respeito de Deus, entender a respeito da Bíblia. Ela pegava a Bíblia e colocava sobre a sua barriga, e a criança se mexia de um lado para o outro, e isso somente pelo toque da Bíblia sobre ela. E ela já começou a perceber que Deus tinha algo diferente com aquela criança. Mas debaixo desse sentimento, deste ambiente, essa criança está sendo gerada. Quando a criança nasce, até os seus 2 anos de idade, não que ela tinha convulsão, mas era uma espécie de convulsão, sempre era tomado por essas dores. Quando na última vez que aconteceu essa espécie de convulsão neste menino, a sua irmã entrou porta dentro do quarto para ver como estava o seu irmão, a sua irmã mais velha, e ela percebe que sobre a cama, aquele menino estava todo roxo, não havia mais vida, o ar já não estava mais naquele menino. Quando ela começou a gritar dizendo: o menino, a criança está morta sobre a cama, a criança está morta sobre a cama. Quando a sua mãe corre porta dentro daquele quarto para ver como estava o seu filho, ela pega o seu filho sobre os seus braços, e a criança realmente estava toda roxa, não havia mais vida, a criança estava morta. Mas aquela mãe, sem saber o que fazer, sem falar palavra alguma, ela vai em direção porta fora daquela casa, e ela vai para o lado de fora, e ainda sem saber o que fazer e o que falar, sobre o que fazer diante daquele cenário, ela, com aquela criança, ela somente levantou aos céus, e sem dizer sequer uma palavra, mas na sua alma e no seu coração, ela disse: Deus, foi o Senhor que me deste essa criança, então essa criança não é minha, essa criança é sua. E na mesma hora, a vida voltou para aquela criança. Passaram-se mais de 32 anos, contrariando toda a ótica humana, contrariando todas as circunstâncias, contra os projetos de Satanás. Passado mais de 32 anos, aquele que era uma criança lá atrás, hoje é um homem, pregador do Evangelho, está aqui nesta noite, neste altar da família Provedor, para dizer que você não é um acaso da natureza, você é um projeto de Deus. Satanás tentou abortar o projeto, mas olha você aqui, Vivinho da Silva, porque é projeto, porque é promessa. Não pare a sua marcha, não pare a sua caminhada, tem muita coisa boa para acontecer.